A paz do Senhor, povo de Deus, graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor. Nesse vídeo eu quero falar sobre um tema muito importante, as 4 heresias que não devemos aceitar em momento algum. Mas antes disso eu quero pedir para você, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe com as pessoas que você conhece, amém? Vamos começar com esse tema. O primeiro tema é as 4 heresias que não devemos aceitar. A primeira heresia é a heresia da procissão com imagens. Nós vemos que muitas denominações fazem, essas procissão com imagens. Eles pegam uma imagem e saem aí andando na rua, nas estradas, louvando a Deus e exaltando. Mas a Bíblia fala muito sobre a procissão. Nós vimos aqui que no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 20, diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Em outras palavras, nós vimos aqui, que a Bíblia está dizendo que nada sabem aqueles que conduzem em procissão suas imagens de escultura, e eles estão rogando a um Deus que não pode salvar. Então a Bíblia é contra esse ato de procissão que as pessoas fazem. No livro de Salmos, capítulo 115 e no verso 4 diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Amém? Então, nós vimos aqui que Deus, ele condena esse negócio de procissão. Deus, ele não se agrada de pessoas que fazem ídolos para o adorar, ok? E a Bíblia está dizendo mais, que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem muito mal. Então as pessoas que fazem isso, eles fazem muito mal a Deus. Deus não se agrada. Amém? Então nós vamos aqui para o segundo, a heresia de vender objetos ou produtos na igreja. Deus não se agrada de pastores que vendem produtos, que vendem objetos na igreja, fica negociando na igreja, Vamos ler aqui livro de Lucas, capítulo 19 e 45, que diz assim: e entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Então nós vemos aqui o próprio Jesus, ele expulsando aqueles cambistas que faziam comércio dentro do templo, dentro da igreja. Ele diz mais: a minha casa é casa de oração, mas vocês fizestes dela covil de salteadores. Então Jesus não se agrada. Em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se
chegasse para ouvir. É melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Isso fala de reverência. Temos que ter reverência na casa do Senhor. Muitos lugares não tem mais reverência, né? Não tem ordem no culto. Fazem o culto de qualquer maneira, mas o Senhor, ele pede para nós ter reverência na casa do Senhor. E Deus está dizendo aqui que ele não se agrada, né, de comércios dentro da igreja. Não podemos vender nenhum objeto e nem produtos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Amém? A terceira heresia que nós vamos falar aqui é aquela que as pessoas dizem que o pecado não consegue esconder nada, ou seja, a marca de Deus que existe em você. Eles dizem que o pecado não consegue esconder a marca de Deus, a marca de Jesus que existe em você, mas não podemos aceitar isso. Amém? A Bíblia diz aqui, ó, em Isaías 59, capítulo 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Em outras palavras, nós vimos aqui que Deus está falando que o pecado, ele separa o homem de Deus. Deus não ouve, né? Nem agravado os seus ouvidos. O Senhor não está com os seus ouvidos agravados para não poder ouvir, mas o pecado, a iniquidade faz separação entre Deus e o homem, entre Deus e a mulher. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, nós não podemos aceitar que as pessoas falam que o pecado não separa o homem de Deus. O pecado não esconde a marca de Jesus. Isso é uma heresia, né? Nós vimos aqui que a Bíblia está dizendo que o pecado separa sim o homem de Deus, né? E encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? A quarta heresia que nós vamos falar nesse vídeo aqui é aquela heresia, né, que as pessoas falam que Deus não rejeita a oração. Você já ouviu isso? Deus não rejeita a oração, né? Tem até um hino, né, que fala que Deus não rejeita a oração. Vamos ver o que a Bíblia diz. Tiago capítulo 4 e versículo 3. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz assim: pedi e não recebei, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Então aqui está dizendo o que? Pedi e não recebi. Então isso significa que Deus, não é toda a oração que Deus recebe. Tem a oração que Deus não recebe. Deus recebe, Deus fica em silêncio, Deus não recebe, rejeita. Então Deus, ele rejeita a oração. Então não podemos aceitar essa heresia que diz que Deus não rejeita a oração. Sim, Deus rejeita sim, né? Porque se a pessoa ela pedir mal, a Bíblia está dizendo, que Deus, ele rejeita. Pedi e não recebeis, porque pedi mal para os gastardes em vossos deleites, né? Então, Deus, ele responde a oração se estiver de acordo com a vontade dele. Amém? Que Deus abençoe. Esse é o vídeo, né? Compartilhe com as pessoas que você conhece. Cresça na graça e no conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo.